A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical neste segundo trimestre de 2024. Eu sou o professor Denis Pereira e juntos semanalmente estamos trabalhando para ajudar você, professor, superintendente, aluno e todos que amam a Palavra de Deus da Escola Dominical, a preparar a aula da semana nas classes de adolescentes, juvenis e de jovens também. Por isso, pegue Bíblia, revista, papel e caneta e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative aí as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, tem todas as minhas redes sociais, incluindo meu número de WhatsApp. Viajamos ministrando a palavra de Deus. Será um prazer atender a sua igreja, o seu evento, o seu congresso. Eu vou tentar colocar aqui alguns trechos aqui para você ver um pouco das nossas viagens, e no meu Instagram tem sempre lá alguns trechos de pregações e também sobre as nossas viagens. O link e o número do meu WhatsApp está aqui na descrição. Também tem o link do treinamento Transforme Suas Aulas, um treinamento para professores da Escola Dominical, inédito, super compacto, para você assistir quantas vezes você quiser no conforto da sua casa. É só clicar no primeiro link, adquirir e ter a sua vida, suas aulas transformadas e seus alunos também. Adquirindo treinamento, você nos ajuda, você patrocina o nosso trabalho, o nosso tempo por aqui. Muito bem, vamos para a lição 10 na classe dos juvenis, e como você tem acompanhado aí nas últimas aulas, eu vou colocar-me aqui ao lado. Deixa eu ver se está assim ali, ó. Nós vamos falar sobre Naum e Abacuque na classe aqui dos nossos juvenis. Falaremos sobre Naum e Abacuque aqui na classe dos juvenis. Pega o link, manda para mais pessoas, deixa o seu comentário. Isso é muito importante para nós, tá? Nós temos aqui recebido comentários muito abençoados e nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Eu acho que vai aparecer aqui na tela para você lá, ó. Suas aulas são muito boas e nos rende um ótimo enriquecimento para as nossas aulas, não é? Aqui também, ó, paz do Senhor. Pastor Denis é bênção, que faz de ossos soldados do mar. Isso aqui foi o nosso podcast, que vai ao ar todo sábado às 9 da manhã, tá? Essa aqui, ó, o pessoal interagiu muito na lição 9 de adolescentes. Olha que interessante, eu pedi para que eles escrevessem uma frase que eu coloquei lá na aula: não devemos nos aproveitar da graça para pecar, mas devemos aproveitar a graça quando pecarmos, não é? E muitos outros comentários aqui, que os irmãos colocam. Isso aqui é muito importante para nós, tá bom? Muito bem, vamos aqui para a nossa revista Naum e Abacuque. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque 2 e versículo 4, tá? Nós vamos ver aqui na aula de hoje, entre Naum e Abacuque, algumas considerações. Muitas vezes parece que a maldade prevalecerá sem punição e que os justos não provarão da bondade do Senhor neste mundo que jaz no maligno, que está sob o domínio, o controle do maligno, não é? A Bíblia chama o inimigo de o Deus deste século. O profeta Naum, contudo, mostra que não, pois Deus reservou um juízo sobre as injustiças praticadas pelos homens. Então nós precisamos confiar, mesmo quando nós não compreendemos a forma ou o modo de agir de Deus, quando Ele permite que certas coisas aconteçam, não é? Então hoje há muito questionamento, por exemplo, por que há tanta maldade no mundo, por que tantas pessoas sofrem, por que um Deus bom
permite que pessoas sofram, que crianças sofram, morram de fome, sofram certas situações, enfim. Mas não podemos nos esquecer que há um tempo determinado para todas as coisas e há um tempo em que as pessoas poderão se arrepender, mas também haverá um tempo de juízo, de julgamento e de condenação para aqueles que praticam o mal, tá certo? E por isso que nós devemos sempre ter em mente que o nosso Deus sabe o que está fazendo. E os homens têm livre-arbítrio, logo nós somos responsáveis, lembra? Pelas nossas ações. Então, tem gente querendo colocar na conta de Deus aquilo que é da conta dos homens, ok? Então, os homens maus, enganadores, vão de mal a pior, enganando e sendo enganados, então praticando todo tipo de maldade, de atrocidade. A culpa é do homem que se afastou de Deus. Vamos olhar então estas duas figuras aqui dentro do conteúdo da palavra de Deus, dentro aí da sequência dos profetas que nós estamos estudando. O primeiro tópico vai falar sobre a profecia de Naum. Nós vimos na lição anterior que Jonas foi enviado para Nínive, e quando Jonas prega, um povo se arrependeu. Mas o que nós vamos perceber quando nós continuamos a história é que as gerações seguintes, eles voltaram as costas para Deus e continuaram a praticar a crueldade, tá? Então veja, quando eles se arrependeram, Deus os beneficiou com sua misericórdia. Quando eles viraram as costas para Deus, então eles colheram o juízo de Deus, o castigo de Deus. O tópico 1 aqui diz: o mesmo povo que outrora havia sido um instrumento de Deus para castigar Israel, levando-o cativo, agora experimentaria o juízo divino. A Nínive, que era uma cidade muito orgulhosa, seria completamente destruída por Deus, né? Então veja que com o juízo divino sobre Nínive, Judá experimentaria um breve respiro antes que viesse o castigo por meio dos babilônios. Então, aqueles que vivem no erro, estão semeando o erro, vão colher a colheita do erro. Qual é a colheita do erro? O castigo, a condenação, o juízo de Deus. Diante das maldades praticadas por Nínive, o Senhor se pronuncia: eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Esse relato revela que o Senhor Deus se vinga das maldades praticadas pelos reinos iníquos que se acham invencíveis e onipotentes. Então, Deus ele permitiu que muitas nações, incluindo a Síria, fossem usadas para castigar o seu povo, como uma forma pedagógica de trazer o povo de volta para si, de conduzir o povo de volta para o Senhor, não é? Mas estas nações, elas seriam e foram julgados. Por quê? Porque o tratado de Deus com os povos nos ensina que não compensa uma vida de pecado, separado de Deus. O Senhor é justo e não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá, tá certo? Então, quando Nínive se arrependeu, colheu misericórdia. Quem semeia arrependimento, colhe misericórdia. Quem semeia pecado, iniquidade, colhe castigo, colhe condenação. Nisso está a justiça de Deus. E esse tempo, não é? Por que Deus não julga logo de uma vez, não é? Nós devemos sempre ter em mente que Deus é um Deus de oportunidades. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, tá certo? Então Deus ele é um Deus de oportunidade. Este
tempo, se tem uma definição, o que é o tempo? Tempo é oportunidade. Oportunidade para fazer diferente. Neste caso, oportunidade para se arrepender, oportunidade para se humilhar, oportunidade para reconhecer a soberania de Deus, oportunidade para mudar de atitude, mudar de comportamento, porque Deus é um Deus de oportunidade. Então, quem não aproveita o tempo, as oportunidades de Deus, mas continua desagradando a Deus, praticando aquilo que é mal, vai colher de acordo com as sementes. Uma grande lição para nós aqui nesta aula é que a colheita ela é correspondente à semeadura. Não tem como colher misericórdia quem planta iniquidade, certo? Então, para mudar a colheita, é preciso mudar a semeadura. Por isso que quando a pessoa se arrepende, quando Nínive se arrependeu, eles escolheram a misericórdia de Deus. Passado algumas gerações, eles esqueceram do arrependimento e voltaram a praticar crueldade, juízo de Deus, castigo de Deus, destruição sobre a vida deles, porque Deus não se deixa escarnecer. Muito bem, estamos aqui no tópico 1, indo para o tópico 2. Se você não estiver inscrito ainda no canal, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Ore por nós, nos acompanhe aí no Instagram, interceda ao nosso favor, para que Deus nos use tanto aqui na internet, quanto nas viagens por onde vamos ministrando a palavra de Deus. Eu sempre acompanhado da minha esposa, a irmã Luciana. Ore por nós, interceda por nós, e querendo Deus e sendo do agrado dos irmãos, será um prazer atendê-los. Congresso, evento, vigília, encontro de casais, congresso de jovens e adolescentes, enfim. Nosso WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Olha só, o perigo iminente da queda. O perigo iminente da queda. Razões da queda de Nínive. Há muitas razões para a queda de Nínive. A começar por esta ser a cidade que era o centro do poder e regime brutal da Síria. O povo que havia destroçado nações, inclusive levado cativo o reino do norte. E o detalhe é que, enquanto Jonas havia pregado a mensagem de salvação para uma cidade ímpia, que parece ter recebido a repreensão, Naum traz uma mensagem de punição e julgamento. Ambos revelam, respectivamente, a misericórdia e a severidade de Deus. Nínive seria punida pelos seus muitos pecados, como, por exemplo, a crueldade notória e conhecida por outros povos, bem como pelo aprofundamento de suas práticas de feitiçaria, imoralidade sexual e malícia. Tá? Então veja, o nível de maldade, nível de arrependimento, nós não temos como conhecer. Só Deus é que sonda os corações. Tá? Agora, voltando no primeiro tópico, Deus não se deixa escarnecer. Deus é justo. Ele pode dar oportunidades, mas se as oportunidades que Deus dá forem como fala, me faltou aqui a palavra, se as oportunidades que Deus dá forem abandonadas, forem esquecidas, forem ignoradas, proposital e conscientemente e intencionalmente ignoradas, presta atenção nisso aqui que eu vou dizer, quando o ser humano propositalmente, intencionalmente, conscientemente vira as costas para a misericórdia de Deus, este ser humano está abrindo mão da graça, abrindo mão da misericórdia para receber o juízo, o castigo, a punição.
Quem abre mão da misericórdia de Deus não pode reclamar do seu juízo. Eita glória! Essa vai por faia, hein? Quem abre mão da misericórdia de Deus não pode reclamar do seu juízo, do seu castigo. Sempre que você olhar na Bíblia, e isso é bom falar principalmente para os jovens, para os adolescentes, sempre que você olhar na Bíblia alguém sendo castigado por Deus, lembre-se que esta pessoa que está sendo castigada por Deus, ela abriu mão do favor, da graça de Deus. Entende isso? É o ser humano que abre mão da graça de Deus. Então quem abre mão da graça vai colher o castigo. Abrir mão da graça é atrair para si o castigo de Deus. Por isso que nós devemos sempre ter cuidado com isso. Porque o erro, o pecado, precisa ser corrigido. Ele precisa ser corrigido. Tanto que foi na cruz através de Cristo. Então a graça está oferecida. A graça está liberada. Mas muitas pessoas nos nossos dias, como os habitantes de Nínive e de muitas outras nações, e do próprio povo de Deus, muitos viram as costas para a graça de Deus. E aí depois querem reclamar do castigo de Deus, ora. Quem quer graça se arrepende. Quem quer graça se humilha. Quem quer graça se entrega. Quem quer graça obedece. Aleluia. Então, por quê? O salmista declara que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, por mais que a pessoa ache que está tudo bem, mas se ela está caminhando no oposto do que é a vontade de Deus, ela está semeando a própria destruição. A própria destruição. Quando o ser humano caminha na direção contrária à palavra de Deus, ele está caminhando para a própria destruição. Para a própria destruição, tem jeito. Muito bem? E para nós concluirmos aqui, o tópico 3, que vai falar da profecia de Abacuque, o clamor do profeta. O profeta Abacuque levantou um clamor a Deus ao contemplar a sociedade injusta e pecaminosa, na qual a lei se afrouxa, a sentença nunca sai. Tá? Abacuque no capítulo 1, ali é o reflexo do que nós estamos vivendo hoje, tá? Então, você pode ler ali Abacuque e você vai ver que Abacuque, capítulo 1, ele começa com um reflexo do nosso dia, do nosso dia de hoje, tá? Da nossa nação, do que estamos vivendo. Não é? Veja que Abacuque está indignado por conta daquela situação, não é? E aí ele percebe o que Deus vai fazer, que ele vai enviar os babilônios, que é uma nação mais injusta e cruel, para castigar os filhos de Judá. Portanto, o juízo divino viria sobre toda iniquidade no momento certo. Tá? Então veja, esse livro nos mostra que Deus cuida do seu povo, enquanto este enfrenta a oposição deste mundo. Por isso que a gente tem que ser firme. Por isso que nós precisamos ter convicção. Agora, o conflito do profeta por não entender os caminhos de Deus, né? Como é que nós, sendo povo de Deus, o Senhor vai permitir que a Babilônia, que é mais ímpia, que é mais imoral do que nós, seja usada para nos castigar? O fato é que nós não conhecemos os caminhos e nem o trabalhar de Deus. Então Deus respondeu para Abacuque. Então Abacuque é uma carta de preocupação
e também de indignação, não é? Um escrito de Abacuque. Então Deus o respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então veja, a ação de Deus contra o pecado, o pecador, contra a maldade, contra a injustiça, ela está acontecendo e há um tempo em que ela se manifestará plenamente. Nós, enquanto povo de Deus, não devemos questionar como Deus trabalha e nem mesmo quais caminhos ele usa. Muitos questionando como Deus trabalha, muitos estão perdendo a fé. Muitos querendo entender como Deus trabalha e se recusando a aceitar como ele trabalha, estão perdendo a fé, estão caindo da fé, porque querem entender, querem compreender como Deus trabalha, como se Deus pudesse ser reduzido à mente humana, como se Deus nos devesse satisfações. O caos está instalado e parece que Deus vem e complica um pouquinho ainda mais as coisas, mas ele está trabalhando. Por isso que o crente em Cristo Jesus deve manter a sua fé intacta, deve manter as suas convicções firmes e fixadas na palavra de Deus, para não perder a fé. A oração final do profeta é por renovação. Ele suplica que as obras de Deus fiquem evidentes e que todos vejam a sua glória. Quando ele diz, quer ver, ele diz assim, como o Senhor fez no passado, mostre o seu poder que pode nos salvar. Ele está pedindo a Deus que Deus manifeste o seu poder. É como se as pessoas tivessem perdido noção do poder de Deus. Então ele está dizendo, mostra a tua glória, mostra o teu poder. Na ira, lembra-te da sua misericórdia, não é? Então ele tem essa oração pedindo a Deus por misericórdia, para que Deus, na sua justiça, restaure a nação. Abacuque afirma que ainda quando a invasão babilônica trouxesse a devastação, sem que nada restasse, todavia pela fé, ele se alegraria no Senhor. Não podemos perder a confiança naquele que tem o domínio sobre todas as coisas. É fato, nós não entendemos o trabalhar de Deus. A nossa mente é limitada. Nós enxergamos o hoje, falamos que enxergamos o futuro, mas será que enxergamos mesmo? Nós não sabemos nem se amanhã vai chover ou não. Nós não sabemos se os dados da meteorologia são fiéis ou não. Nós não sabemos se acordaremos amanhã ou não. Se estaremos com saúde ou não. Então, o fato é que o que a gente sabe do nosso futuro é muito pequeno, é muito frágil, é muito insignificante. Deus, sim, porque Ele é eterno. Ele já está no nosso amanhã. Deus já está no nosso futuro. Então Ele conhece. Ele, de fato, sabe o futuro. Não é? Ele sabe. Então, que nós possamos ter o nosso coração rendido ao Senhor, para em momentos em que a nossa mente querer divagar pelos questionamentos. Por que é assim? Por que Deus trabalha assim? Por que Ele não faz desse jeito? Este é o momento em que nós devemos nos render como o profeta Abacuque, em confiança diante do Senhor, sabendo que Ele sabe como trabalha e como trabalhar.
e cabe a nós confiarmos no Senhor, confiar que Ele está cuidando, confiar que Ele está trabalhando, confiar que Ele está movendo, confiar que Ele está cuidando de nós, mesmo em tempos de adversidade, mesmo em tempos difíceis. É tempo não de questionarmos ao Senhor, mas é tempo de clamarmos pela misericórdia do Senhor, como o profeta Abacuque, para que Ele tenha misericórdia de nós. Amém, meus amigos? Forte abraço, mais uma aula abençoada, um forte abraço, que Deus abençoe a vossa vida, assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal, nos ajude a chegar a 30 mil inscritos. Até a nossa próxima aula, até a próxima semana. Deus abençoe você.